Nós já estudamos acerca do lugar santo, assim entramos no Santo dos Santos. De entrar no Santo dos Santos, se depara com um véu, certo? Um véu idêntico à cobertura, a primeira cobertura do lugar santo, que tem o bordão do corubim. Te faz lembrar imediatamente de Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Após a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, o querubim foi colocado à entrada para guarnecer a via, a árvore da vida. Então, o véu para o Santo dos Santos tem o querubim bordado e entrando o propiciatório sobre a arca da aliança tem os querubins. Desta forma, há querubim em cada canto. E é o sinal para o povo de Israel que está se aproximando à presença de Deus. E precisa entrar através do véu para chegar ao Santo dos Santos. E nós todos sabemos, através do relato do Novo Testamento, o que este véu simbolizava. O que é que este véu simboliza? Vamos para Hebreus capítulo 10, versículo 20. Hebreus capítulo 10, versículo 20 diz: por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Este véu simboliza o corpo de Jesus. Quando o seu corpo foi quebrado na cruz, o véu também rasgou-se no templo de cima para baixo. E o acesso foi-nos aberto para o Santo dos Santos. Já não é apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, mas cada sacerdote já pode acessar ao Santo dos Santos através do nome de Jesus Cristo. E ele nos abriu esse caminho por quebrar o seu próprio corpo. E assim rasgou-se o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quando entra, o que tem no lugar santíssimo? A arca de aliança. Então hoje vamos tomar este tempo precioso para estudar acerca da arca da aliança. Temos aqui esta arca que por cima tem o propiciatório. O propiciatório tem dois querubins sobre ela, colando-se um ao outro, com asas estendidas. Então, a arca tem varais, através dos quais os sacerdotes poderiam carregar. Ninguém poderia tocar na arca. Se tocar, morreu. Não havia nenhuma desculpa. Lembram-se daquela história de Uzá, no tempo de Davi, que ele queria assegurar a arca quando fizeram uma carroça para carregar a arca e chegaram num lugar, parece que houve um descuido, quase que a arca cair, e ele queria segurar a arca e morreu imediatamente ali, porque não se pode tocar na arca. Esses homens fizeram um novo carro, colocaram a arca e pessoas morreram ali. Afinal de contas, o que foi de errado que fizeram? O erro que eles cometeram é de arranjar um carro para carregar a arca. Não poderia se transportar a arca num carro. A arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. E a Bíblia dá uma indicação concreta que a arca deve ser carregada pelos filhos de Corá. Dentre os descendentes de Levi, apenas os filhos de Corá deveriam carregar nos ombros a arca. Outra
outras coisas poderia se transportar nos carros, mas a Arca da Aliança deveria ser carregada nos ombros pelos sacerdotes e os filhos de Corá. E o que é triste é que Uzá, assim como Davi e os outros, não sabiam disso. Eles não liam a Bíblia. Este é um grande problema quando as pessoas pensam em fazer coisas para Deus e não sabem como é que Deus definiu como as coisas devem ser feitas para Ele. Sem perca de tempo, vamos olhar para a Arca da Aliança. A arca era uma caixa de madeira do tamanho de 2,5 cúbicos, com 1,5 cúbico e 1,5 cúbico. São 140 centímetros por 60 centímetros e 60 centímetros. Era feito de madeira de acácia, e estava totalmente coberto de ouro. A madeira de acácia simboliza a humanidade de Jesus Cristo. O ouro que a cobria simbolizava a divindade de Cristo. Era ouro puro. E por que o ouro simboliza a divindade de Cristo? Porque o ouro não muda, é imutável. Hebreus capítulo 3, versículo 8 diz que Jesus Cristo não muda, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, a madeira de acácia simbolizava a humanidade de Cristo, enquanto que o ouro puro significava a divindade de Cristo. O que é que está dentro da arca? Os três objetos que estão dentro da Arca da Aliança: o jarro de Maná, as duas tábuas da lei do testemunho e a vara de Arão que floresceu. Vamos olhar para essas coisas uma por uma. A primeira coisa é o jarro de Maná. Quando o maná caiu pela primeira vez no deserto de Sin, que foi o segundo acampamento, Deus falou a Moisés e Arão para tomar um jarro de maná e colocá-la diante do testemunho. O que é o testemunho? O testemunho são as palavras escritas naquelas duas tábuas. Assim Deus instruiu Moisés e Arão para colocar o maná num jarro e colocar diante das tábuas do testemunho. O jarro de maná, o que realmente nos ensina? Ele aponta para Jesus Cristo como o verdadeiro pão que veio do céu. Ele é o nosso pão. Em Mateus 4,4 diz: o homem não viverá de pão somente, mas de toda a palavra que proceder da boca de Deus. Então, este jarro de maná é guardada dentro da Arca da Aliança. Hoje, para Êxodo 16, versículo 33 a 34. Em Êxodo 16, versículo 33 a 34 diz: disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. Se ler a versão em inglês, não vai entender isto. Mas se olhar para a Septuaginta, que é uma tradução grega, Deus está falando a Moisés e Arão para fazer duas coisas aqui. Uma é pegar uma jarra de maná e colocar na Arca da Aliança, mas também está instruindo a cada israelita para que cada um tenha uma jarra de maná nas suas casas, para que seja mantida de geração em geração. O reverendo Abraham Pack revelou isto pela primeira vez no seu livro.
Porque se olhar no grego, tem duas medidas diferentes usadas aqui. Primeiro, endereçada a Arão, leva um jarro e enche de maná. E o outro se encontra no plural e diz vós, referindo à segunda pessoa do plural, todos os filhos de Israel. Devem ter o maná nas vossas casas para mostrar aos vossos descendentes. Isto é o que os nossos pais comeram no deserto. O que isto significa é que é aplicável a nós, porque nós somos o novo Israel. Deus está nos ordenando para que cada um de nós tenha um maná espiritual nas suas casas, para que possa mostrar aos vossos filhos. E esta é a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para que possais mostrar às gerações vindouras. Porque se está dentro da Arca da Aliança, eles não podem ver, certo? Ninguém pode abrir ali. Se você abrir, vai morrer. So, a única forma através da qual cada um poderia mostrar a sua geração vindoura é se mantivesse na sua casa. O que é maravilhoso aqui é que, afinal de contas, o que acontecia se mantivesse o maná mais de uma noite? Apodrecia, mas este maná não apodreceu. Isto é maravilhoso. Eu tenho esta percepção de que o maná que deveriam guardar na Arca da Aliança e guardar nas suas casas era o maná do sexto dia. Lembra-se, ao colecionar o maná e o guardar até o sétimo dia, não apodrecia. É por isso que posso deduzir que o maná que guardaram era aquele que caía no sexto dia, pelas gerações. E esta é a jarra de maná. E a segunda coisa que havia duas tábuas da lei da aliança dentro da arca. Como é que vocês pensam que se parece as duas tábuas da lei? Se olhar nas figuras online, há de ver que tem umas imagens que eles publicam, mas se olhar as dimensões da arca, há de ver que isto não poderia entrar na arca. As pedras deveriam ser quadradas exatamente assim. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 15. Êxodo capítulo 32, versículo 15. E voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam escritas em ambas as bandas. Estavam escritas de 1 a 4 e de 6 a 10. 1 a 4 são mandamentos que norteiam o nosso relacionamento com Deus. De 6 a 10 são mandamentos que norteiam o nosso relacionamento com o próximo. As duas tábuas de pedras escritas de ambas as bandas. Isso significa em 4 lados. Será que era 1, 2 no outro lado, 3, 4 no outro lado, 5, 6, 7 no outro lado, 8, 9, 10 no outro lado? Como é que eram divididas? Deixa-me dizer que as duas tábuas eram cópia uma de outra. Isso quer dizer, os 10 mandamentos todos estavam numa tábua, os 10 mandamentos voltaram a estar na outra tábua, sendo cópia uma de outra. A pergunta é, por quê? O que é chamado as palavras do testemunho? É chamado das palavras da aliança. Os 10 mandamentos são chamados da palavra da aliança. Afinal de contas, o que é aliança? Aliança é o contrato entre duas partes. Quando assina um contrato, você recebe a cópia. Então, essas duas tábuas são cópias
do conteúdo da aliança entre Deus e o Israel. E deu a Moisés e lhe mandou para colocar na arca da aliança. Como é que sabemos isto? É porque esta é a palavra da aliança. E Deus requeria que as duas cópias estivessem, uma para ele e uma para o povo. E essas são as tábuas que foram feitas da segunda vez, porque aquelas da primeira vez, ao descer Moisés e notou a idolatria de Moisés, quebrou-as. A questão é, por que Moisés as quebrou? Lembra-se que esta é a palavra da aliança. É um contrato entre duas partes. E o conteúdo ou as condições da aliança ou do contrato é o primeiro: não terá outro Deus diante de mim. Não fará nenhum ídolo ou nenhuma imagem de qualquer outro Deus. Ao fazer aquele bezerro de ouro, eles quebraram a aliança. Se Moisés não tivesse quebrado as duas tábuas da lei ou da aliança, o que poderia acontecer? Os israelitas deveriam todos morrer. Foi por causa da misericórdia que Moisés quebrou as duas tábuas da lei para salvar os israelitas. E Deus chama Moisés para subir e desta vez ele esculpir as duas tábuas, subir com elas na montanha. Veja Deuteronômio capítulo 10, versículo 1 e 2. Capítulo 10, versículo 1 a 2 diz: Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa duas tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faz uma arca de madeira, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. E dessa vez Deus instruiu a Moisés para esculpir as tábuas, subir com elas na montanha, para que ele, o próprio Deus, possa escrever nelas. E eram essas duas tábuas de pedras que tinham nelas palavras da aliança engrafadas nelas. O que é que isto nos ensina hoje? Vamos para Jeremias capítulo 31, versículo 33. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Aqui em Jeremias 31, versículo 33, fala-se do novo concerto que Deus fará com a casa de Israel nestas palavras. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na antiga aliança, que é a aliança sinaítica ou a aliança mosaica, Deus escreveu as suas leis nas tábuas de pedras. Mas na nova aliança, qual é a promessa de Deus? É que Ele escreverá essas leis nos nossos corações. As duas tábuas de pedras que tinham palavras da aliança sobre elas prefiguram-nos a nós, indicam ao povo da aliança nos últimos dias. Quer dizer, esta lei fala de eu e você, nós que colocamos a nossa fé, que colocamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós que aceitamos essa aliança celebrada por Jesus na cruz. Eu e você que dissemos sim à pregação do Evangelho verdadeiro, o Evangelho da história da redenção, o Evangelho da morte, sepultamento, ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do sangue vertido de Jesus na cruz a nosso favor. Sim, esta antiga aliança ou esta lei
sobre as tábuas de pedra prefigura a nós, fala de nós que somos os santos dos últimos dias. Se nós podemos levar a Deus na sua palavra, se nós podemos crer nas promessas de Deus, se nós podemos confiar no Deus que cumpre as suas promessas, é verdade que estas promessas vão acontecer. E como Ele tem prometido, Ele vai engrafar a sua palavra nos nossos corações. Isto significa que nós, desta forma, seremos capacitados a guardar, a obedecer a estas palavras que estarão dentro de nós. Aquelas palavras que estão engrafadas nas pedras, é possível apagá-los? Não. São permanentes. Certo? Significa que não podem ser amendadas, não podem ser apagadas. Estão lá permanentemente. Isso prefigurava o povo da nova aliança, os santos dos últimos dias que receberiam a palavra de Deus nos seus corações, teriam a palavra de Deus dentro de si. As suas próprias vidas seriam um testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que as suas próprias vidas poderiam já falar como a palavra da história da redenção. A lei no Antigo Testamento era incapaz de fazer isso, mas a palavra do Evangelho é mais que poderosa para penetrar os corações, para gerar a transformação, para levar o povo à obediência e resultar na mudança de corações. Voltemos para a carta aos Coríntios, a segunda, no capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Só as duas tábuas da lei prefiguravam o povo de coração transformada da nova aliança. A terceira coisa na arca da aliança é a vara de Arão que floresceu. Conhecemos esta história onde Coré, junto com os seus amigos, rebelaram-se contra Moisés e Arão no deserto. E eles começaram a falar: vocês não são os únicos santos diante de Deus, não são os únicos diante de que Deus tem se revelado. Nós também falamos com Deus. O que faz de vocês tão especiais? Esta rebeldia de Coré prefigurava a rebeldia ou a rebelião dos israelitas contra o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único Filho de Deus que Deus o enviou. Ele é o único. Mas todos os israelitas estão ali a dizer: não é apenas você que fala com Deus, Deus fala com todos nós também. E por assim dizer, eles se rebelaram com o Santo
Jesus Cristo. Só para Deus mostrar, trazer um sinal de que Ele havia escolhido em especial ou particularmente a Moisés. Falou que cada um da tribo de Israel deveria trazer o seu cajado, a sua vara. 12 deles, uma de cada tribo. E todos eles foram trazidos diante de Deus, diante da arca do testemunho, e apenas a vara de Arão floresceu. Veja em Números, capítulo 17, versículo 8, diz a palavra: Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do tabernáculo, aliás, na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Não apenas floresceu, mas também deu frutas. Esta vara seca que havia sido cortada já faz tempo e colocada ali, não apenas floresceu, chegou a produzir frutas. O que esta vara de Arão que floresceu tem a nos ensinar? Isso fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a expansão global do Evangelho do Senhor Jesus, o Cristo. Esta é uma peça morta de madeira que, ao ser colocada diante de Deus, floresceu e deu frutas. Isto prefigurava a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu e todo mundo celebrava: uau, vencemos, nós o matamos. Mas, para a sua surpresa, ele ressuscitou. O fato de ter dado frutas nos ensina acerca da expansão global do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que proclama a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, dará frutos ao redor de todo o mundo. Estes eram os 3 objetos que estavam dentro da Arca da Aliança. Aqui tinha 3 objetos, como indica Hebreus capítulo 9, versículo 4, que diz que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Mas quando chega já em crônica, parece que às vezes alguém tenha aberto e tirado alguns objetos dentro da Arca da Aliança. Porque até aquele tempo de crônicas, apenas as 2 tábuas de lei estavam dentro da Arca da Aliança. Mas originalmente, quando Deus a deu para os israelitas, haviam estes 3 objetos. E todos esses 3 objetos apontam para o Senhor Jesus Cristo. Jesus no meu coração é como essas 2 tábuas de pedras. Ele tem a palavra da aliança escrita em mim. Isto é o que nós precisamos nos tornar, permitindo que a palavra da aliança seja escrita em nós. E essas 3 índices são colocadas dentro, e o que eu preciso fazer? Eu preciso cobrir com o propiciatório. O propiciatório é alguma coisa diferente da arca. A arca é feita de madeira de acácia e todo coberto com ouro puro. Mas o propiciatório é uma peça toda de ouro puro. Você imagina quão pesado era essa coisa? Isto deveria pesar muito. E isto era para cobrir a arca de aliança. E havia os 2 querubins sobre ela.
porque os dois querubins são uma peça com o propiciatório. Não é que construíram o propiciatório ao lado e vieram colar os querubins. É uma peça toda. E Deus disse: irei me encontrar com vocês ali. Aonde se refere quando diz ali? É sobre o propiciatório entre os dois querubins. O que tem entre os dois querubins? Não tem nada ali. E Deus diz: eu me encontrarei convosco ali. Ele não permitiu que se fizesse nada ali para que os israelitas não fizessem nenhuma semelhança dele. E ali não tem nada, e é ali onde está Deus, sobre o propiciatório, entre os dois querubins. Foi a partir dali que Deus falava com os israelitas e falava com Moisés. Vamos olhar para o significado redentivo da Arca da Aliança. A arca prefigurava a Jesus Cristo, especialmente o propiciatório. Isto significa que Deus não vai julgar usando os padrões da lei que estão dentro da Arca da Aliança. Ele cobriu-os, fechou-os e disse: não abram aqui. Isto prefigurava a graça expiatória do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus tivesse que nos julgar usando os padrões da lei, o que aconteceria conosco? Nós morreríamos, acabaríamos no inferno ou no lago de fogo. Mas Jesus cobriu com a sua misericórdia, que é o seu sangue. Segundo, a Arca da Aliança revela a imagem do Santo santificado. Por que esta arca revela esta imagem? Porque tem as duas tábuas da lei dentro. As pessoas nascidas de novo são caracterizadas por ter eternizada a palavra de Deus dentro delas. A palavra de Deus deve estar dentro dos corações do povo da nova aliança. A arca da nova aliança revela o verdadeiro santo da nova aliança. Ou seja, aquilo que nós precisamos ser. A palavra está em nós. Isso significa que nós devemos ter dentro de nós a palavra de Deus, que é a palavra da aliança. Devemos fazer de tudo para guardar a palavra dentro de nós. Amém. Lemos Jeremias capítulo 31, versículo 33, 2 a Coríntios capítulo 3, versículo 3 e 4. Então, o que nós precisamos fazer é diligentemente escrever a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Esta é a tarefa de cada santo que faz parte da nova aliança. E creio que é por isso que vocês estão aqui. É isso que estamos fazendo. Estamos tentando esculpir essas palavras como se fosse naquelas tábuas de pedra. Não pode fazer só de uma vez. Tem que continuar. É um processo. Isto vai levar tempo, mas uma vez completada é permanente. Então, este expiatório simboliza o amor expiatório de Cristo que expia todos os nossos pecados. Amém.